resumidamente, É. o primeiro princípio que você tem é do mentalismo, que Mentalismo. diz que o todo é mente, o universo é mental. Ou seja, as coisas todas que são criadas nascem primeiro na mente e depois se concretizam. Na mente divina, né, que é a Mahat, a mente cósmica, ou na mente humana. Mas primeiro, a mente, o pensamento precede a concretização das coisas, né? E aí essa lei nos ensina a trabalhar com cuidado com os nossos pensamentos, porque a tendência é de que eles concretizem o nosso dia de amanhã, né? E o segundo princípio é o da correspondência, que é exatamente esse que diz que o que há acima há abaixo, o que há abaixo há acima. É uma similaridade do que acontece no universo como um todo. O micro e o macro. Isso, aquilo que acontece com o ser humano. É uma grande preocupação, por exemplo, que a gente, ao tratar do nosso corpo físico, aprenda como se trata de um corpo, para que você possa usar esses mesmos princípios, por exemplo, para tratar do seu corpo mental. Se você se alimenta de qualquer maneira, ingere qualquer alimento sem checar se ele está saudável, de boa qualidade, você se intoxica, pode morrer. No nosso plano mental, a gente ingere qualquer coisa, sem nenhuma seleção, e não percebe as limitações que isso E o gera. quanto pode trazer, né? Isso, Isso em relação à música, a A tudo, a a tudo. tudo, tudo. notícias, A uma leitura, a pessoas, um programa que Isso. você pessoas, assiste, Um pessoas exatamente. que filme que você você tá vai ali. assistir só porque não tem outra coisa para ver, às vezes se Uhum. intoxica com coisas de muito baixa qualidade. Nosso corpo a gente o purifica todos os dias através de um banho, tira todas as impurezas, joga tudo aquilo que não é próprio dele fora. Plano mental também não fazemos lando essas impurezas pela vida fora, não E que sabemos levam a gente a limpá-lo. ter tantos pensamentos Exatamente. O negativos e detox. Fazer Isso. o tal do detox. O pessoal já faz detox É. para o físico, mas não faz para a mente. Então, o princípio da correspondência tem essa vantagem de você poder partir de um plano conhecido e avançar sobre o desconhecido com as mesmas leis, Uhum. entendendo os mesmos princípios que você aplica aqui, aplicando lá, e você vai ganhando novos territórios, vai aprendendo sobre novos territórios. Vai selecionando, né? Isso. Fantástico. Ativamente. O princípio da vibração é o terceiro, que diz que o universo inteiro tudo vibra. É claro que é Também acho. importante entender que quando a gente fala tudo vibra, segundo o Egito, não é vibração em hertz, é Uhum. vibração da consciência. Uhum. Todo o universo teria algum grau muito incipiente que seja de consciência. E a consciência vai evoluindo, acelerando a sua vibração, né? Então eles falam de uma coisa muito bonita, porque se você considera desde o objeto mais denso, mais É material, uma pedra. Ele isso, tem uma uma vibração. pedra tem uma vibração. Só que Tanto que tem é imperceptível, porque a É. massa é muito grande, né? A gente Com sempre fala isso. certeza, se você tem um relógio de quartzo, o que é que está funcionando aí? A vibração do quartzo. Exatamente, do quarto. Então você vai desde a matéria mais densa até o espírito mais sutil, até o próprio Deus. É uma Uhum. aceleração desse processo de consciência. Aí Menos dentro, matéria e mais vibração, isso. né? Então você tem esse espectro de desenvolvimento. E dentro disso você teria que encontrar aquilo que a gente chama de nome interno. Quem é Uhum. você? Você é o nível em que a tua consciência está vibrando. E é Uhum. muito importante a gente perceber quando é que a nossa consciência se põe na ponta dos pés. Qual é o mais elevado que ela logra atingir? Você vibra diante de um belo texto, você vibra diante de alguma coisa que toca a sua alma, um belo gesto, uma bela Uhum. atitude. Aonde a sua consciência chega quando se põe na ponta dos pés? Isso é o teu nome interno. E procurar acelerar Com essa que eu me vibração. sincronizo, né? É, de maneira mais elevada, aquilo que eleva a tua Exatamente, consciência até o exatamente. ponto máximo que ela atinge. Uhum. E procurar sutilizar isso, avançar. Eu sempre digo que se você pegasse um filósofo do passado e trouxesse para os dias atuais e ele te perguntasse quem é você, ele estaria perguntando o teu nome interno, a tua vibração. Uhum. Diante de que você Você tá vibra. vibrando. Isso é você, nesse momento. E a Exatamente. ideia era acelerar essa vibração. Isso então é o princípio da vibração. Aí nós temos o princípio da polaridade. O princípio da polaridade eu sempre ilustro com o termômetro. Ele diz que semelhante de semelhante são iguais em natureza e diferentes em grau. Então, se você pega, por exemplo, o calor dentro de um termômetro e o frio, eles são variações de uma mesma realidade, que é a temperatura. Uhum. Portanto, como eles são variações de uma mesma realidade, você pode permutar um pelo outro. Você pode esquentar o frio, você pode esfriar o calor. Uhum. E esses atributos são relativos também dentro dessa escala. Se eu pego uma coisa que eu considero quente, se eu subir um pouco mais diante desse calor, esse aqui se torna frio.
Então essas coisas podem ser permutadas de um lado para outro se são de uma mesma natureza. Da mesma Perfeito. De natureza, uma mesma perfeito, natureza. Você perfeito. não pode trocar o frio pelo macio, são 2 coisas Com diferentes. certeza, não é a Mas o mesma natureza. Isso, mas o Uhum. frio pelo quente. Então quando você entra dentro de um espectro de consciência humana, você pode deslocar a sua consciência de uma polaridade para outra, por um ato de vontade. Macio Uhum. pelo duro. Isso, você pode, por exemplo, dentro de um espectro de fenômenos afetivos, deslocar um ódio num amor. Com certeza, Perfeito. com certeza. Simplesmente focando na polaridade oposta e acelerando a sua vibração até chegar lá. Uhum. Né? Essas 2 coisas são permutáveis. Então, em qualquer polaridade onde você se localize de uma maneira desfavorável, ou seja, eu estou com um sentimento de ódio, isso não é favorável para a minha evolução. Eu posso Uhum. trabalhar através de um ato de vontade para trocar essas polaridades. Ativamente, né? Isso, A de minha tal maneira vontade. que você reconstrói a si próprio. Uhum. Todas as polaridades que não são favoráveis para o crescimento humano, para a expansão de consciência, podem ser revertidas para o outro lado, por um ato de Perfeito. vontade. De tal maneira, como diz aquele verso tão Uhum. interessante, as pessoas precisam te conhecer novamente. E você vai revertendo todos os elementos que te limitam. Uhum. Uhum. E esse é o princípio da polaridade. Aí vem o ritmo. O ritmo fala do pêndulo. Basicamente, a imagem que eu coloco do ritmo é o pêndulo, que diz que tudo o universo oscila em ciclos de ida e de volta. Que essa oscilação do pêndulo, se ela oscila X para cá, tende a ser X para o outro lado também. Uhum. Todo o universo oscila, então são dias e noites, primavera, verão, outono, inverno, infância, adolescência, juventude, velhice, ou seja, toda a natureza é cíclica, né. E você pode É. encontrar dentro desse movimento do pêndulo, aquilo que tradições orientais chamam do caminho do meio, a reta ação, que é uma ação mais sóbria e mais profunda e mais prolongada, ou pode ficar oscilando nesses opostos. Não sei se Que vocês lindo isso. ouviram já aquele ditado popular, minha avó usava muito, que dizia que dia de muito riso é véspera de muito siso, lembram disso? Sim, sim. A Verdade, gente, quando estava muito verdade. feliz, ó, tá muito feliz, daqui a pouco. Isso, hein? Se você está É muito verdade. eufórico para um lado, a Uhum. tendência é que a tristeza venha do outro Venha, lado. Do outro lado. exatamente. Agora, a verdadeira felicidade é uma coisa sóbria, que está no meio Uhum. do caminho. Ela é sóbria, profunda e E sustentável. equilibrado. Ou seja, Uhum. os sentimentos das pessoas que foram mais maduras, mais profundas, se você pegar, sei lá, um ser, um Buda, um Confúcio, tinha um Uhum. compromisso muito grande com a humanidade, ou seja, tinha amor, Exatamente. mas um amor discreto, sóbrio, profundo e duradouro, que determina toda uma vida. Então é a busca desse centro, desse equilíbrio. Se colocar acima das polaridades do universo manifestado, buscando esse centro. Uhum. Independente do que está ao redor. Você Isso. pode manter isso. Uhum. E existe o princípio, depois disso, é o princípio do gênero. Do Que O gênero, gênero. exatamente. Isso, gênero não é necessariamente sexo. Uhum. Gênero, o sexo é a manifestação do gênero em seres orgânicos. Uhum. Mas o gênero atua, por exemplo, no polo positivo e negativo de uma bateria elétrica, Claro. ou ele pode ser projetado, por exemplo, nos elétrons e prótons de um determinado átomo. Ou Uhum. seja, é a harmonia por oposição, que acontece em todos os planos do universo. E segundo essa tradição, tudo o que se cria, cria-se através do princípio do gênero. Ou seja, você harmoniza por oposição 2 elementos e nasce um terceiro, que contém o melhor desses 2, né. Tese, Uhum. antítese e síntese, a dialética, né. Uhum. Então o princípio do gênero, ele vai nos mostrar como trabalhar com a criação, harmonizando por oposição, não excluindo. Harmonizando por oposição e a partir desse aprendizado que a harmonia por oposição gera, criando o novo, partindo para coisas cada vez mais elevadas. Que podem ir evoluindo, né. Isso. Esse novo num processo evolutivo de